Semana fechada e o Bitcoin que luta para se segurar nos 63 mil dólares. Fecha a semana em 63.300, aqui num suporte já conhecido, que está aqui no range do topo do ciclo de 2021. Então, aqui nos 63 mil, nós vemos esse suporte no gráfico de 2 semanas de forma bem nítida. Então, ele é justamente o topo do ciclo de 2021 no seu fechamento. Então, a gente tem a primeira queda dos 60 mil, sendo apoiado nos 65.500 dólares, e agora a segunda queda apoiado nesse suporte semanal de 2 semanas, sendo que a primeira queda dos 60 mil se apoiou justamente no suporte aqui do gráfico semanal. Então, nesse momento, nós temos que ficar de olho, pois deste ponto, este é um range que pode ser definitivo, pois desse ponto o preço ele pode vir querer andar abaixo dessas faixas, para depois vir subir, ou daqui já ele começar a andar acima dessas faixas para começar uma reversão deste ponto atual. Então, ciclicamente, nós sabemos que o Bitcoin tem uma característica de se apoiar em cima do ciclo anterior nos fechamentos e dar continuidade ali no seu movimento, costuma não perder o ponto do topo anterior do ciclo. Então, o momento que a gente tem que ficar de olho, se a gente pensar em faixas inferiores, seria muito natural o Bitcoin vir buscar essas faixas de 55 a 52 mil dólares, com um suporte ali muito forte em 49 mil. E temos outros pontos que podemos observar, alguns padrões gráficos, linhas visuais aqui, que podem dar apoio ao movimento. Por exemplo, no gráfico de 3 dias, podemos aqui observar a formação de uma linha de tendência baixa e também a formação aqui de uma linha de suporte, o que formaria uma cunha descendente, uma cunha que tem sua probabilidade de rompimento para cima. Então, essa cunha aqui, se a gente observar onde é que está a parte inferior dela nesse momento, a gente vai estar encontrando na casa dos 57 mil dólares. Então, temos vários padrões aqui, também podemos estender isso para o gráfico diário, pensando num canalzinho de baixa, isso levaria o preço um pouco mais abaixo. Então, se a gente for pensar aqui num canalzinho de baixa, a gente pode ver ele aqui de uma forma bem desenhada. A gente estaria falando da parte inferior desse canal na casa dos 48, 49 mil dólares na parte inferior, que iria dar essa confluência com essa faixa de suporte de gráfico semanal. No gráfico de 4 horas, está o maior desafio nesse momento. Então, nesse ponto que estamos, como o preço segurou nos 63.300 no fechamento, foi muito natural que já começasse a semana com um âmbito de alta. Para quê? Para ele vir a testar essa parte superior. Então, muito natural que ele venha aqui nos 65.500 para fazer novamente um teste dessa linha. E o suporte desse movimento, nós podemos aqui estar traçando como essa faixa dos 62.200, que está sendo uma faixa de controle desse movimento. Então, perder aqui 62.200, muito provável que o Bitcoin vai vir aí com mais força para baixo. Em contrapartida, 65.500 é o primeiro desafio, mas o desafio principal aqui, sua resistência principal, está na casa dos 67.300 dólares. Então, precisamos observar, dentro deste range aqui, podemos falar que é uma faixa meio neutra nesse momento, tá? Mas, quando ele decidir sair, seja para baixo ou seja para cima, aí sim teremos uma movimentação mais forte, mais expressiva. Aqui é um ponto de muita ordem, muita liquidez. Nós falamos nos vídeos anteriores que seria um ponto chatinho de passar desses 67 mil dólares aqui. Pois bem, o que precisamos observar também é na... Vamos dar uma limpada aqui. O que precisamos observar aqui também é a questão que tínhamos aqui um canalzinho de alta no gráfico de 4 horas, ficando bem nítido ainda nesse movimento, que esse canalzinho pode estar sendo perdido e o preço está voltando nesse instante para retestá-lo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos é passar desse topo anterior aqui, que é também uma faixa de controle desse movimento. Então, nós precisaríamos estar fechando aqui acima dos seus 64.500 dólares para começar a ter condições
de brigar em faixas mais altas. No gráfico diário, ainda vemos que a movimentação ela está fraca, não tem um âmbito, uma força compradora aparecendo ainda com muita intenção nesse momento. Então aqui nós temos faixa de retração de Fibonacci ainda em 0,382, então a importância dos 67 mil dólares também seria o rompimento de faixas de retração, e aí sim daria condições para o preço vir mais acima. Então, se a gente consegue uma força compradora desse ponto e começa a vir para essas faixas, aí sim começamos a pensar que esse movimento pode ter um pouco mais de força. Pensando em confluências com a média de 50 e 100 dias, pensando em resistências aqui da casa dos 70.500 dólares também. Então, tudo isso começa a ter uma formação de um cenário mais otimista, pensando em alta, se o Bitcoin conseguir passar aqui primeiro dos 67 mil, e aí sim vir buscar a faixa mais importante dessa movimentação, que vai estar aqui na casa dos 70.500 dólares, confluindo com suas médias, confluindo aqui com resistências, com vários pontos aqui para que a gente tenha um começo de força desse movimento. Mas sabemos que esta região aqui de cima também será uma grande luta, a região dos 74 mil dólares. Então, a tendência ainda principal, nós estamos vendo aqui o preço fazendo uma espécie de uma bandeira de baixa, que pode dar essa continuidade, mas estamos aqui com grande possibilidade do preço estar fazendo já uma primeira movimentação para tentar vir romper essas faixas, essa LTA perdida, mais média de 50 dias, mais média de 200 dias, faixas importantes de Fibonacci, faixas de resistência no gráfico, e sim, podemos chegar até bater aqui em cima para fazer novas quedas, ou bater aqui, romper essas regiões, e aí sim ficaria mais animador para uma reversão, até mesmo pensando em buscar o topo aqui do movimento, pois passar desse topo seria um ponto de divisor de águas nesse momento do ciclo para o retorno do bull market. Mas me diga aí, o que você acha que vai acontecer o preço do Bitcoin nas próximas semanas, nessas semanas, no próximo dia? Se esse conteúdo te agrega em conhecimento, coloca aí no curtir, aperta o gostar, compartilha com seu amigo e principalmente se inscreve aí no canal, ativa o sininho, não custa nada para você, ajuda muita gente do lado de cá. Coloca no comentário onde você acha que o preço vai, que vamos estudar juntos sobre isso. E até a próxima, que tenha uma semana abençoada e vamos juntos, pois conhecimento hoje, liberdade amanhã.